Há um som em 1 Samuel 15 que destrói a aparência de um triunfo. Não é o barulho das espadas, não é o grito dos soldados. É o balido dos animais que Saul decidiu poupar, o ruído comum de um rebanho que naquele momento se torna prova de desobediência. Quando Samuel chega ao acampamento e ouve aquilo, a vitória militar já perdeu o brilho. O rei diz que cumpriu a ordem do Senhor. O campo, porém, o desmente. Em vez de silêncio, há bleating. Em vez de obediência inteira, isso basta. E é por isso que a história de Amaleque não começa, para um leitor atento, com uma guerra distante no deserto, mas com uma pergunta que ainda pesa. Por que um homem prefere editar a ordem de Deus em vez de se submeter a ela? Em 1 Samuel 15, o problema não é incapacidade, é seleção. Saul não ignora o mandamento, ele o administra. Essa é uma das razões pelas quais essa narrativa costuma ser contada de modo raso. Muita gente fala dela como se fosse apenas a história de um povo perverso que recebeu, por fim, o castigo merecido. Há algo verdadeiro nisso, porque o texto bíblico de fato conserva uma memória severa sobre Amaleque. Mas se ficarmos só aí, perdemos o centro moral do capítulo. O alvo imediato de 1 Samuel 15 não é apenas Amaleque. É Saul. O foco não repousa apenas sobre uma antiga culpa nacional. Repousa também sobre a deformação do coração do rei de Israel. A batalha serve para revelar o que o trono fez com ele, ou talvez o que ele sempre foi, agora ampliado pela coroa. No livro de Samuel, Saul já sabe o que significa ouvir e não ouvir. Ele já viveu momentos em que a impaciência, o medo do povo e o apego à própria imagem o empurraram para decisões precipitadas. Por isso, quando Samuel aparece com uma nova missão, a cena não tem a inocência de um primeiro teste. É o reencontro entre um rei e uma palavra que ele continua incapaz de honrar sem remendar. O texto diz: Agora, pois, ouve as palavras do Senhor. O passado de Amaleque é lembrado. O mandamento é duro, e justamente por ser duro, ele exige que Saul se coloque debaixo da voz que o enviou, e não acima dela, como intérprete mais sábio do que o próprio Deus. O incômodo da passagem é real, não precisa ser disfarçado. 1 Samuel 15 está entre os textos mais pesados de toda a Bíblia hebraica, e qualquer leitura honesta deve admitir isso. Só que o capítulo não nos permite a saída fácil de transformá-lo num debate abstrato, como se tudo estivesse resolvido apenas com um rótulo acadêmico. O que ele mostra é mais íntimo. Mostra a distância entre fazer quase tudo e fazer o que foi pedido. Mostra a estranha habilidade humana de chamar cálculo de prudência, vaidade de honra, conveniência de misericórdia. Saul preserva Agag e preserva o melhor do rebanho, e depois apresenta sua própria edição da ordem como se fosse serviço sagrado. Ele não diz, eu rejeitei a palavra. Ele diz, eu executei, só a melhorei. Esse é o tipo de desvio que raramente se anuncia como rebelião. Quase nunca vem vestido de maldade aberta, vem com justificativa, vem com linguagem religiosa, vem com o tom de quem acredita ter encontrado uma solução mais equilibrada do que a obediência simples. Por isso a cena em Gilgal continua tão próxima do coração humano. Nem toda ruptura com Deus se parece com blasfêmia. Às vezes parece zelo, às vezes parece sensatez, às vezes parece uma piedade prática que conserva o útil e sacrifica o dispensável. Saul chega perto o bastante da ordem para se sentir inocente. E é exatamente esse quase que o condena. Se escutarmos bem, o balido das ovelhas faz mais do que acusar um rei antigo. Ele revela um padrão. Algo foi deixado vivo, algo foi mantido porque parecia belo, valioso, aproveitável. O mandamento foi obedecido até o ponto em que começou a tocar o interesse, a reputação e o senso pessoal de vantagem. Depois disso, entrou a tesoura do rei. E quando um homem passa a cortar a palavra de Deus para ajustá-la ao que prefere guardar, a desobediência já está completa, ainda que reste muito vocabulário religioso na boca. A história de Amaleque, então, não será contada aqui como uma fábula de vilões distantes. Ela será seguida como uma linha áspera que atravessa a escritura e expõe fraquezas antigas, a violência contra os fracos, a memória da humilhação, o perigo de um poder que teme mais a opinião pública do que a voz divina e a longa sombra das coisas que alguém escolhe poupar. Amaleque aparece como inimigo externo. Saul revela o inimigo interno. E no fim, o segundo pode ser ainda mais difícil de vencer. Samuel ouviu as ovelhas e entendeu tudo. A partir daquele som comum, a história deixa de ser apenas sobre batalha e passa a ser sobre discernimento. O que foi preservado em segredo sempre acaba ganhando voz. Às vezes, essa voz balindo no campo é mais alta do que um discurso inteiro de triunfo.
Capítulo 2. O povo que atacava os cansados. Para entender por que Amaleque recebe um lugar tão sombrio na memória bíblica, é preciso voltar ao deserto. Não ao deserto como cenário romântico, mas ao deserto como prova de exaustão. Israel tinha saído do Egito com uma liberdade ainda frágil, sem hábitos de nação organizada, sem território, sem muralhas, sem descanso. O povo carregava crianças, idosos, rebanhos, medo e fome. Nesse ponto do caminho, em Êxodo 17, Amaleque ataca. O texto é breve, mas Deuteronômio 25 amplia a lembrança e oferece um detalhe decisivo. Amaleque feriu os que iam atrás, os enfraquecidos, os que já não conseguiam acompanhar o corpo principal da marcha. Isso importa. Não se trata apenas de um confronto tribal qualquer. A memória de Israel fixa Amaleque como o povo que enxergou a vulnerabilidade e a escolheu como alvo. Há guerras antigas em quase todas as páginas do mundo bíblico. Nem toda, porém, é descrita do mesmo modo. O caso de Amaleque ganha um peso especial porque a agressão é apresentada como predatória, quase anti-humana em sua lógica. Deuteronômio não diz simplesmente que Amaleque lutou contra Israel. Diz que atacou quando Israel estava cansado e exausto, e que se voltou contra os que ficavam para trás. É um retrato moral. É o tipo de violência que se mede pela escolha das vítimas. Há quem enfrente o exército. Amaleque prefere o rastro. Prefere o atraso do passo, a coluna quebrada, o corpo sem defesa. Não foi acaso. Foi método. Em Êxodo 17, a resposta de Israel também marca um começo. Josué aparece pela primeira vez como líder militar. Moisés sobe ao monte com a vara de Deus, acompanhado por Arão e Hu. O texto alterna a cena do campo com a cena da colina, e a batalha se move junto com os braços cansados de Moisés. Quando suas mãos pesam, Amaleque prevalece. Quando são sustentadas, Israel resiste e vence. É uma narrativa muito conhecida, mas, se prestarmos atenção, ela já define o tom de toda a memória futura. A guerra contra Amaleque não será lembrada apenas como luta humana, mas como disputa cujo sentido ultrapassa a estratégia. Por isso, depois da vitória, o Senhor manda escrever um memorial. Um memorial. É aí que surge uma das frases mais fortes do Antigo Testamento. O Senhor terá guerra contra Amaleque de geração em geração. O hebraico de Êxodo 16 é difícil em alguns detalhes, e as traduções variam, mas o núcleo permanece severo. Amaleque se torna nome de oposição contínua. Mais tarde, em Deuteronômio 25, Israel recebe a ordem de lembrar e ao mesmo tempo de apagar a memória de Amaleque quando entrar em descanso na terra. Lembrar e apagar. As duas coisas aparecem juntas, e essa combinação é estranha de propósito. Como se a Escritura dissesse que existem violências tão fundas que não podem ser banalizadas, e no entanto também não devem ser imortalizadas como fascínio. Há um elemento espiritual explícito em Deuteronômio. Amaleque não temeu a Deus. Isso não significa apenas religião abstrata. No contexto bíblico, não temer a Deus é agir como se não houvesse peso moral sobre os atos, como se a fraqueza alheia estivesse disponível para exploração ilimitada. O temor do Senhor em Israel não era um sentimento vago. Era o princípio que continha a arrogância, freava a brutalidade, impedia que a força se tornasse licença. Amaleque aparece justamente como o contrário desse princípio. O ataque ao deserto revela um povo que vê o cansaço do outro e não sente freio algum. Essa memória continua na época dos juízes. Amaleque surge aliado a outros inimigos de Israel. Em Juízes 3, participa da opressão ligada a... Em Juízes 6, reaparece como os midianitas e os povos do Oriente, invadindo a terra na época da semeadura, destruindo os frutos, consumindo o sustento, deixando Israel vazio. A descrição é econômica, mas a imagem é cruel. Eles chegam como enxame, devastam a colheita, retiram, atacam apenas corpos, atacam estação, alimento, continuidade. Ferma a vida onde ela tenta recomeçar. Com o tempo, Amaleque deixa de ser apenas uma etnia na lembrança de Israel e passa a representar um tipo reconhecível de maldade. A agressão que percebe a fragilidade do outro e a transforma em oportunidade. Por isso, a narrativa bíblica insiste tanto nesse nome. Não porque cada geração seja culpada de um crime alheio de maneira mecânica, mas porque o padrão persiste. A hostilidade se reproduz. O comportamento retorna. A memória não morre porque a conduta não cessa. O texto sugere continuidade moral antes mesmo de sugerir continuidade genealógica. Essa distinção ajuda. Quando a Escritura fala de Amaleque, não está interessada apenas em etnografia, está trabalhando com memória moral. O nome acumula episódios. Refidim, as costas da caravana, a devastação das colheitas, os raids posteriores no Negueb.
Em Psalm 30, os amalequitas ainda aparecem como saqueadores de aldeias e sequestradores de famílias. O retrato geral é coerente. Onde Amaleque passa, os expostos sofrem primeiro. Há, portanto, uma razão para o peso singular desse inimigo na Bíblia. Não é porque seja o único povo hostil a Israel. Longe disso. É porque na lembrança de Israel, Amaleque encarna a violência dirigida aos cansados. E uma comunidade não esquece facilmente quem se aproximou quando ela estava ferida para golpear exatamente ali. Capítulo 3. Timna. Esaú e a memória de família em muitas recontagens populares. Amaleque entra na história como se viesse de um vazio, apenas como nome de ódio absoluto. A Bíblia, porém, é uma genealogia. Em Gênesis 36, Amaleque aparece como filho de Elifaz, filho de Esaú, nascido de Timna, concubina. É um detalhe pequeno no meio de uma longa lista de descendentes. E talvez justamente por isso ele seja importante. O texto não prepara música solene para essa linha, apenas registra. Amaleque pertence ao mapa familiar de Esaú. Isso significa que a rivalidade futura entre Israel e Amaleque não ocorre entre estranhos completos. Há parentesco remoto, há proximidade antiga. A violência bíblica tantas vezes nasce perto. Vale fazer uma distinção honesta aqui. O texto de Gênesis diz quem Timna foi e de quem Amaleque nasceu. Só isso. A narrativa de que Timna buscou se unir à casa de Abraão foi rejeitada e a partir daí se aproximou de Esaú em amargura pertence a tradições rabínicas posteriores, preservadas no Midrash. Essas tradições são ricas porque tentam pensar a origem moral do conflito e o custo de acolhimentos recusados. Mas não convém apresentá-las como se estivessem no versículo. O texto bíblico é mais silencioso e, às vezes, o silêncio também ensina. Nem tudo o que sentimos necessidade de explicar recebe explicação da Escritura. Ainda assim, o parentesco entre Jacó e Esaú já carrega peso suficiente. Desde o ventre, a história deles é marcada por tensão, disputa, abstenção, ressentimento e reconciliações incompletas. Jacó e Esaú não são Caim e Abel, mas o vínculo deles também conhece feridas profundas. Quando, séculos mais tarde, surge Amaleque como inimigo de Israel, a Bíblia parece nos lembrar de que a linha divisória entre nós e eles nunca é tão limpa quanto gostaríamos. Há hostilidades que nascem do mesmo tronco. Há guerras que no fundo parecem com crises de família ampliadas pela história. Isso impede uma leitura simplista. Não estamos diante de um mal inteiramente alienígena, como se Amaleque viesse de outro universo moral. O nome se desenvolve dentro das complicações humanas já conhecidas na casa de Isaac. Primogenitura, bênção, ciúme, deslocamento, memória de perda. Nada disso desculpa a violência posterior, mas ajuda a enxergar a espessura do drama. A Bíblia conhece o modo como uma disputa doméstica pode atravessar gerações e se tornar geopolítica. O ressentimento, quando institucionalizado, deixa de caber numa tenda e passa a caber num povo. Também é interessante notar que Gênesis 36 é um capítulo de nomes, chefes, linhagens e territórios. A genealogia não existe só para informar descendência. Ela mapeia pertencimento, poder e identidade. Quando Amaleque é inserido ali, ele recebe um lugar dentro da memória de Edom. Mais tarde, Israel não lembrará Amaleque apenas como agressor, mas como ramo de uma vizinhança familiar transformada em antagonismo. Esse pano de fundo explica por que o ódio ganha temperatura especial. A hostilidade de longe machuca, a hostilidade de perto amarga, a outra dissensão. A Bíblia, com frequência, usa genealogias para dizer que a história não é feita apenas por decisões momentâneas. Ela é tecida também por continuidades. Isso não significa fatalismo. Não significa que um descendente esteja preso ao destino moral de seus antepassados. O próprio texto bíblico conhece arrependimentos, desvios e recomeços. Mas as genealogias lembram que ninguém surge sem contexto. Povos herdam memórias, hábitos, alianças, medos e narrativas sobre o que os outros lhes fizeram. Quando essas narrativas são alimentadas sem correção, tornam-se combustível para século. Por isso, falar de Amaleque, sem falar de Esaú e Timna, empobrece a história. Mas falar deles de modo irresponsável também empobrece. O ponto não é inventar uma psicologia total onde o texto se cala. O ponto é perceber que a Bíblia se recusa a apresentar o inimigo como abstração pura. Amaleque tem origem, casa, nome, localização histórica. O mal que ele representa ganha rosto dentro da estrutura humana normal, família, descendência, fronteira, poder. Isso torna a história mais inquietante, não menos, porque sugere que grandes violências não nascem sempre de monstros isolados. Às vezes crescem em linhas plenamente reconhecíveis, alimentadas por memórias feridas e escolhas repetidas. Há uma tristeza silenciosa nisso.
O povo que atacará os fracos no deserto não vem de um anonimato absoluto, mas de um ramo da família de Abraão visto pela outra margem. O conflito bíblico, então, não é apenas entre aliança e paganismo, também é entre parentes que carregam histórias mal resolvidas. Quando a Escritura preserva esse dado genealógico, ela impede que o leitor sinta a confortável distância moral de quem pensa que tais coisas só acontecem entre inimigos naturais. Não. A Bíblia sabe que o próximo ferido pode se tornar o próximo agressor, e sabe também que a proximidade sanguínea não garante temor de Deus. Se existe uma lição discreta aqui, ela é amarga e sóbria. Parentesco não basta para produzir paz, e memória de origem não basta para curar a vontade de ferir. O nome Amaleque nasce dentro de uma árvore familiar. Mais tarde, tornará a aparecer como nome de devastação. Entre esses dois pontos há séculos. E mesmo assim, a Escritura faz questão de manter a linha visível. Capítulo 4. Lembrar, apagar. Esperar. Deuteronômio 25 traz um comando que parece andar em duas direções ao mesmo tempo. Lembra-te do que te fez Amaleque, não te esqueças, e logo depois, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Lembrar, apagar. Para uma sensibilidade moderna isso soa contraditório, mas a contradição é só O texto não está pedindo que Israel cultive obsessão, está pedindo que não banalize um tipo de mal que, se for esquecido cedo demais, reaparece disfarçado. A memória aqui funciona como responsabilidade moral. Só que essa responsabilidade não deve se converter em culto permanente ao inimigo. O nome é lembrado para que o padrão seja reconhecido, não para que a violência receba honra de eternidade. O comando ainda vem com uma condição temporal importante. Israel deveria agir quando o Senhor lhe desse descanso de todos os inimigos ao redor. Isso revela prudência no próprio texto. A nação não recebe licença para transformar a lembrança em vingança impulsiva no meio da instabilidade. Há um tempo de espera. Há um tempo em que a memória fica preservada, sem execução imediata. Isso torna tudo mais complexo. Amaleque não é só um episódio passado nem só um alvo futuro. Amaleque se torna um nome guardado dentro da consciência nacional, como uma dívida histórica que ainda não foi resolvida. Nesse intervalo, os livros históricos mostram que a ameaça não desaparece. Nos dias dos juízes, os amalequitas aparecem em alianças oportunistas. Não são sempre o centro do relato, mas entram como força que amplia a opressão. Em Juízes 6, por exemplo, a devastação de Midian recebe apoio de Amaleque e dos povos do Oriente, e o efeito é econômico, social e psicológico. Os israelitas semeiam e o fruto não lhes pertence. Trabalham e outro consome, criam gado e o rebanho é levado, tentam permanecer e acabam escondidos em cavernas. É uma forma de guerra que corrói o futuro antes mesmo de matar o presente. A geografia ajuda a entender parte disso. Amaleque está associado ao Negueb ao sul, às bordas áridas e às rotas móveis entre a terra cultivada e o deserto. É uma posição estratégica para incursões rápidas, saques e retirada veloz. O texto bíblico não nos dá um atlas completo da etnia, e a história extrabíblica de Amaleque permanece obscura. Há pouca confirmação arqueológica segura que nos permita reconstruir esse povo com precisão. Essa incerteza, porém, não enfraquece o ponto narrativo. Pelo contrário, mostra que a Bíblia está menos interessada em satisfazer curiosidade moderna do que em fixar memória moral e teológica. Amaleque importa pelo que faz e pelo que representa no enredo de Israel. Há também um aspecto litúrgico no mandamento de lembrar. Recordar, na Bíblia, não é mero exercício mental. É permitir que um acontecimento continue a moldar julgamento, prática e identidade. Quando Israel é chamado a lembrar Amaleque, recebe junto um critério. O povo de Deus não pode ser ingênuo diante da violência que se alimenta de fraqueza. Nem todo perdão bíblico é esquecimento. Nem toda misericórdia elimina a necessidade de nomear o mal. Isso vale para indivíduos, vale para comunidades, vale para nações em formação. Ao mesmo tempo, o próprio intervalo entre Deuteronômio e 1 Samuel mostra que a Escritura não se move por pressa teatral. Séculos passam. 400 anos, segundo a lógica aproximada do relato bíblico. Saul não está reagindo a um incidente recente apenas, está recebendo uma missão situada dentro de longa memória. Isso muda a leitura de 1 Samuel 15. A ordem não surge do nada, vem de um acúmulo, vem de Refidim, das costas da caravana, das colheitas arruinadas, das alianças hostis, dos ataques repetidos. O peso do capítulo depende desse horizonte maior, mas é justamente porque o horizonte é tão grande que a missão de Saul se torna tão séria. Ele não é um soldado comum escolhendo uma estratégia local.
Ele é o rei encarregado de concluir algo que repousava há gerações na memória de Israel. Por isso a sua meia obediência é tão desastrosa. Ele não fracassa apenas numa campanha. Ele falha no ponto em que a história inteira havia sido condensada numa única ordem. Tudo converge ali. O memorial de Moisés, a exortação de Deuteronômio, os ciclos dos juízes, a dignidade ferida do povo cansada. Saul recebe uma tarefa carregada de séculos e a trata como matéria para gestão pessoal. Existe um perigo sutil nisso para qualquer época. Quando algo nos chega já pesado pela verdade, pela história e pelo sofrimento alheio, nossa tentação é aliviar esse peso para que caiba melhor em nossas preferências. Saul faz isso com uma ordem. Nós costumamos fazer com memórias difíceis, com pecados antigos, com responsabilidades que exigem mais do que gesto simbólico. O homem prefere editar o que o ultrapassa. Sempre preferiu. Deuteronômio mandou lembrar e não esquecer. Saul ouviu, mas selecionou. E, quando um homem seleciona aquilo que Deus mandou lembrar por inteiro, a memória deixa de ser aliança e vira ornamento. Capítulo 5. Saul vence falha no mesmo dia. O capítulo 15 prevê-se Samuel começa com solenidade. Samuel relembra a unção de Saul e, com isso, relembra também a origem da sua autoridade. Saul não se colocou no trono sozinho. Ele foi levantado. A missão que recebe agora, portanto, não vem de uma consulta política nem de uma necessidade de consolidar fronteiras apenas. Vem do Deus que o fez rei. O texto insiste nisso porque a crise que se aproxima é uma crise de submissão. Quem deu o reino é quem define sua responsabilidade. E o rei será testado não apenas em coragem militar, mas em docilidade diante da voz que o enviou. Saul reúne o exército, avança contra Amaleque e realiza boa parte do que lhe foi mandado. Isso é o que torna tudo mais perigoso. O fracasso dele não está numa omissão total, está no quase. Ele derrota os amalequitas desde Avilá até Sur, livra os queneus por reconhecer a bondade passada que tiveram para com Israel, e em termos militares obtém sucesso. Mas o texto de repente desloca o foco. Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos animais gordos e dos cordeiros, e tudo o que era bom. A frase é cirúrgica. Não foi um erro operacional, foi avaliação de valor. O que era bom aos olhos deles foi retido. Essa palavra bom abre uma janela para o coração do episódio. Saul não poupa o que considera sem valor. O desprezível é destruído, o excelente é guardado. A lógica do rei, então, não é compaixão indiscriminada, é utilidade. Agag preservado tem valor político. O melhor do rebanho preservado tem valor econômico, cultural, simbólico. Saul executa o mandamento até o ponto em que obedecer começa a custar aquilo que ele enxerga como proveitoso. Depois disso, a obediência passa a competir com a conveniência, e a conveniência vem. Quando Samuel recebe a palavra do Senhor durante a noite, a reação do profeta é forte. Ele se ira e clama ao Senhor até de madrugada. Essa nota importa porque mostra que a ruptura de Saul não é pequena. Samuel não trata o caso como detalhe administrativo. Há luto espiritual ali. Há a percepção de que o rei deu um passo decisivo para fora do alinhamento com Deus. De manhã, Samuel vai ao encontro de Saul e descobre um detalhe revelador. Antes de se apresentar ao profeta, Saul havia erguido um monumento para si mesmo em Carmelo. O texto não comenta longamente. Não precisa. A obra fala. Esse monumento ergue um segundo problema além da desobediência. O primeiro problema é que Saul não ouviu. O segundo é que, mesmo sem ouvir, ele deseja parecer vencedor. Quer memória pública, quer forma, quer sinal. O homem que não conseguiu se submeter por inteiro à palavra ainda deseja registrar a própria glória. Há algo profundamente triste nisso. A vaidade costuma crescer bem ao lado da obediência mutilada. O ego aprecia resultados visíveis, mesmo quando foram alcançados com fidelidade parcial. Quando Samuel enfim encontra Saul, o rei fala com espantosa segurança. Cumpre a palavra do Senhor. O texto não sugere ironia aqui. Saul parece acreditar ao menos em parte no que diz. Esse é um dos aspectos mais severos da passagem. O auto-engano já amadureceu. Saul não se apresenta como rebelde confesso, mas como servo bem-sucedido. E é precisamente nesse momento que Samuel faz a pergunta que atravessa os séculos. Que balido de ovelhas é este, pois, nos meus ouvidos e o mugido de boi que ouço? A frase perfura a ficção, construída pelo rei. Basta um som do campo para desmontar a narrativa oficial. A resposta de Saul confirma o padrão. Primeiro ele terceiriza, o povo poupou. Depois espiritualiza, para sacrificar ao Senhor teu Deus. Em seguida, preserva a aparência geral de obediência. O resto destruímos totalmente. É uma defesa elaborada. Saul divide a culpa.
em prestar atenção a um propósito religioso e destaca aquilo que efetivamente cumpriu. Isso é muito humano. Quando queremos absolver a nós mesmos, quase sempre fazemos algo parecido. Dilui-se a responsabilidade, reveste-se a escolha de boa intenção e realça-se a porção em que fomos corretos. Só que o texto não aceita essa montagem. Samuel interrompe. Lembra Saul que sua autoridade não nasceu de grandeza pessoal, ainda que eras pequeno aos teus próprios olhos. Essa frase é decisiva, porque revela onde começou a deformação. Saul em algum momento deixou de permanecer pequeno diante da palavra. Um rei pode continuar inseguro em muitos níveis e ainda assim tornar-se grande demais para obedecer sem revisão. Não é preciso arrogância ruidosa para cair nessa armadilha. Basta a convicção silenciosa de que sabemos administrar melhor a ordem recebida. O erro de Saul, portanto, não é apenas sentimental, é teológico e político. Ele reescreve o mandamento. Ele age como mediador soberano entre Deus e a execução da palavra, como se o trono lhe concedesse esse direito. Mas em Israel o rei não é legislador absoluto diante de Deus. Ele é ouvinte coroado. Quando esquece isso, sua realeza começa a apodrecer por dentro. Saul venceu a batalha naquele dia. Isso é verdade. Também fracassou naquele mesmo dia. Isso é mais decisivo. A Escritura sabe distinguir entre êxito externo e colapso interno. Um homem pode retornar do campo aclamado e ainda assim ter perdido o essencial antes de chegar ao acampamento. Capítulo 6. Melhor ouvir do que explicar. A patina se torna quase judicial. Samuel não discute detalhes secos. Ele reconstrói a missão, relembra a ordem e faz a pergunta simples que toda justificação tenta evitar. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor? No fundo, essa é a única questão que importa. Saul insiste em dizer que obedeceu, embora tenha trazido Agag vivo. É um raciocínio impossível. E, no entanto, profundamente reconhecível. O homem define obediência não pela integridade da ordem, mas pela sua própria versão aceitável do cumprimento. Enquanto isso lhe parecer razoável, ele se declara fiel. O problema de Saul não é só o que ele guardou, é o modo como ele fala do que guardou. Quando diz que trouxe Agag, ele descreve a exceção como se ela não anulasse a regra. Quando diz que o povo tomou o melhor para sacrificar, transforma desobediência em liturgia. Quando tenta dividir a responsabilidade, revela que teme mais a dinâmica interna da massa do que a voz que o constituiu rei. No verso 24 ele próprio confessa: teme o povo e dê ouvidos à sua voz. A frase é devastadora. Um rei ungido para ouvir a palavra divina acabou governado pela pressão de baixo. Não porque o povo fosse soberano legítimo sobre a consciência dele, mas porque a aprovação humana lhe importava demais. É nesse contexto que Samuel pronuncia a sentença mais conhecida do capítulo. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A beleza severa dessa frase está no fato de que ela não despreza o sacrifício em si. O sistema sacrificial fazia parte da vida de Israel. O ponto é outro. Quando o ritual é usado para maquiar a recusa anterior da palavra, ele deixa de ser oferta e se torna álibi. O sacrifício que Saul invoca não nasce de obediência, nasce do espólio de uma desobediência já consumada. Samuel vai além. Diz que a rebelião é como pecado de adivinhação e a obstinação como iniquidade e idolatria. À primeira vista isso parece exagero, não é? A lógica profética é precisa. Adivinhação e idolatria, no universo bíblico, representam tentativas de obter orientação e controle à margem da submissão ao Senhor. Saul faz exatamente isso em forma régia. Ele não consulta espíritos aqui, mas consulta a própria vontade como instância final. Ele não se curva diante de ídolos de madeira, mas ergue a própria avaliação como autoridade superior à ordem recebida. Idolatria nem sempre é ajoelhar-se diante de outra divindade. Às vezes é preferir a própria interpretação quando Deus já falou. Essa é uma das razões pelas quais 1 Samuel 15 continua tão penetrante. O capítulo não denuncia apenas a desobediência aberta, aquela que se orgulha de romper. Denuncia também a desobediência devota, a que fala a linguagem correta, mantém o vocabulário religioso e tenta convencer a si mesma de que a integridade não importa tanto quanto a intenção. Há momentos em que o ser humano se agarra mais à explicação do que à verdade. Saul poderia ter caído em silêncio e confessado cedo. Em vez disso, gasta energia defendendo o indefensável. O texto também registra um contraste doloroso entre duas tristezas. Samuel passa a noite clamando: Saul,
Depois de reconhecer seu pecado, pede sobretudo que o profeta volte com ele para honrá-lo diante dos anciãos e do povo. Não se deve negar que haja alguma consciência de culpa em Saul, mas a narrativa insiste em mostrar que a preocupação com a honra pública ainda o domina. Ele teme perder rosto, teme perder cerimônia, teme ser visto como rejeitado. E enquanto isso, a palavra já declarou a verdade mais profunda. O Senhor rejeitou Saul como rei. Há uma espécie de misericórdia dura na forma como Samuel age. Ele não suaviza, não chama de detalhe. Não aceita a versão conveniente do rei. Em nosso tempo, existe grande fascínio por mensagens que prometem conciliação imediata entre vontade própria e vontade divina, como se fosse sempre possível manter Agag vivo e ainda assim oferecer um belo culto. 1 Samuel 15 quebra essa fantasia. Às vezes, a verdade de Deus vem para destruir justamente a narrativa com a qual temos protegido nosso ego. Se este episódio estiver ajudando você a ler a Escritura com mais cuidado, fique por perto do canal. Há outras histórias que também exigem esse tipo de escuta lenta. Depois, Samuel manda trazer Agag. O rei Amalequita vem com cautela, talvez imaginando que o pior já passara. Algumas traduções deixam a frase dele ambígua, mas o sentido da cena é claro. Aquilo que Saul preservou como troféu político agora é exposto como falha moral. Samuel declara que, assim como a espada de Agag deixou mulheres sem filhos, sua mãe ficaria sem filho entre as mulheres, então o profeta executa Agag em Gilgal. A cena é áspera, também é final. O que Saul deixou inacabado, Samuel encerra, mas mesmo esse encerramento não desfaz o estrago. Agag morre, Saul permanece rejeitado. O ponto nunca foi apenas a sobrevivência de um inimigo, foi a revelação de um rei. E uma vez revelado, Saul não volta a ser o mesmo. O texto não descreve um simples tropeço em campanha. Descreve o momento em que a monarquia de Saul se rompe por dentro, diante da palavra que ele tentou administrar em vez de obedecer. Capítulo 7. O que David entendeu melhor seriam é pensar que a história de Amalek termina com Agag morto por Samuel. O nome continua a aparecer. E uma das reaparições mais importantes ocorre em 1 Samuel 30, quando David ainda não é rei em Jerusalém, mas já atravessa os dias instáveis que antecedem seu governo. Ao voltar para Ziklag com seus homens, David encontra a cidade queimada. As mulheres, os filhos e as filhas foram levados. O texto identifica os responsáveis com clareza. Os amalequitas fizeram uma incursão ao Negueb e a Ziklag. Mais uma vez o padrão se repete. Ataque rápido, saque, vulnerabilidade explorada, famílias arrancadas do lugar. Há um detalhe importante nesse episódio. O texto observa que os amalequitas levaram cativos, pequenos e grandes, e não mataram ninguém naquele momento, mas os carregaram consigo. Isso não suaviza a violência, apenas a qualifica. A devastação continua sendo real. Cidade queima, vínculos quebrados, homens em desespero tão profundo que choram até lhes faltar força. David, inclusive, corre risco de ser apedrejado pelos próprios companheiros. É um momento de colapso, e então o texto diz algo simples e forte. David se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Frase curta, densa. Nesse ponto, a narrativa começa a contrastar dois modos de liderança. David pergunta ao Senhor se deve perseguir os saqueadores. Recebe resposta afirmativa. Segue em frente. Durante a perseguição, surgem homens exaustos demais para atravessar o ribeiro de Besor, e David os deixa para trás com parte do grupo. Mais tarde, quando a vitória acontece e tudo é recuperado, alguns dos combatentes querem negar aos cansados sua parte nos despojos. David recusa. Ele estabelece partilha igual entre quem foi à batalha e quem ficou guardando bagagem. Essa decisão parece lateral, mas não é. O mesmo capítulo que trata de um ataque amalequita ao povo vulnerável termina com David protegendo a dignidade dos enfraquecidos do próprio grupo. É uma diferença profunda. Amalek devora a fraqueza. David a incorpora a justiça. Esse contraste ajuda a iluminar porque David, apesar de tantos pecados posteriores, é retratado como alguém de outro tipo de escuta. Aqui ele não preserva um troféu para si, não reinterpreta a consulta divina a partir do útil, não manipula o resultado para autopromoção. Ele busca, recebe, age e depois distribui. O episódio não o apresenta como homem perfeito. Apresenta-o como líder que naquele momento entende melhor o caráter de Deus do que Saul entendeu em Gilgal. E isso é central para a narrativa maior de Samuel, que constantemente compara reis pela forma como respondem à palavra do Senhor. Há ainda algo mais sutil. Em 1 Samuel 30, um servo egípcio abandonado por seu senhor amalequita se torna peça decisiva para David localizar o bando. O servo fora deixado para morrer porque adoecera.
A passagem quase parece resumir o ethos que a memória bíblica associa a Amaleque. Utilidade enquanto há vigor, descarte quando há fraqueza, o doente não interessa mais, é deixado no campo. David, porém, alimenta esse homem, lhe dá pão, água, figos secos, passas, e sua força retorna. O rei em ascensão recebe ajuda através daquele que outro julgou descartável. O texto não precisa pregar sermão, a própria estrutura fala. Talvez seja por isso que Amaleque na Bíblia nunca é só um inimigo militar, é uma pedagogia negativa. Cada aparição do nome expõe alguma coisa. Em Êxodo, revela a violência contra os cansados. Em Deuteronômio, fixa essa lembrança como memória moral. Nos Juízes, mostra a devastação recorrente. Em Saul, testa a integridade do rei. Em David, oferece contraste entre liderança que consulta a Deus e liderança que se protege atrás de explicações. O nome atravessa os livros como fio de prova. Também aqui convém certa cautela. Não sabemos se cada grupo chamado Amalequita, nos textos tardios, corresponde com precisão a uma unidade étnica contínua e uniforme. Alguns leitores pensam que o nome pode carregar, em certas passagens, uma função tradicional mais ampla, como designação de adversários ligados a um padrão conhecido de hostilidade no sul. Outros preferem entender uma continuidade mais literal. O texto não resolve tudo para nós, mas resolve o essencial narrativamente. O inimigo volta, e volta de modo coerente com a memória recebida. Essa coerência é o que prepara o leitor para o livro de Esta, séculos depois. Se Amaleque reaparecer de novo, não será surpresa completa. A surpresa estará na forma. Não mais no deserto, não mais no Negueb, não mais em tendas móveis, mas no centro de um império vestido de corte com um selo real na mão. O velho padrão pode trocar de cenário sem perder sua crueldade. David entendeu algo que Saul não entendeu. Entendeu que a força recebida de Deus não autoriza o uso privado do resultado. Entendeu que os cansados devem ser tratados com justiça, não como sobra. E entendeu que ouvir antes de agir é melhor do que agir, e depois decorar o ato com vocabulário religioso. Isso não resolve todos os pecados de David. Resolve, porém, este contraste. E ele é suficiente para mostrar que o problema em Saul nunca foi apenas militar, foi espiritual desde o começo. Capítulo 8. Susã e a volta de Agag. Quando o leitor chega ao livro de Esta, o mundo parece outro. Já não estamos nos dias do deserto, nem no período tribal do juiz, nem no início vacilante da monarquia. Estamos na corte persa em Susã, cercados por protocolos imperiais, burocracia, banquetes, decretos multilingües e disputas por acesso ao poder. É um cenário sofisticado, urbano, distante de Refidim em quase tudo. E ainda assim o nome antigo reaparece de forma desconcertante. Hamã, filho de Hamedata, o Agagita. Basta esse título para abrir um eco na memória bíblica. Agag volta. Não como o mesmo homem, claro, mas como sinal literário de continuidade hostil. É comum ouvir que Amã era descendente direto de Agag, e essa leitura tem longa tradição. Pode ser. O texto, porém, não nos entrega uma genealogia detalhada que prove isso da maneira como um historiador moderno talvez desejasse. A Agagita pode funcionar como indicação de linhagem, mas também pode operar como marcador simbólico, conectando Amã ao velho inimigo por meio de memória teológica e narrativa. O livro de Esta trabalha muito com ecos, reversões e ironias, portanto a ligação não precisa ser reduzida. Pelo contrário, seu peso aumenta quando percebemos que o texto quer que o leitor sinta o retorno do padrão, quer seja por sangue, quer seja por identificação literária do adversário. O que Amã faz confirma o eco. Tudo começa com sua fúria diante da recusa de Mordecai em se curvar, mas ele considera pequeno demais atingir só um homem. Quer destruir o povo inteiro de Mordecai, todos os judeus do império. A progressão é reveladora. Como Amaleque atacando os vulneráveis no deserto, Amã converte desprezo particular em ameaça coletiva. Sua imaginação moral não conhece limite. Ele usa o aparato imperial para legalizar o extermínio, compra apoio com prata, manipula o rei com uma descrição tendenciosa dos judeus e envia cartas para todas as províncias ordenando que jovens, velhos, crianças e mulheres sejam mortos num único dia. A escala agora é imperial. Mas o alvo continua sendo um povo exposto. Há uma ironia amarga nisso. O que no deserto era feito com espada e surpresa, em Susã é feito com selo, escrito oficial e administração. A violência amadureceu em forma burocrática. Não perdeu crueldade por vestir roupas mais finas, só ganhou eficiência. O livro de Esta registra que, enquanto os decretos saem rapidamente, o rei e Amã se assentam para beber, e a cidade de Susã fica perplexa. A imagem é forte, o centro do poder está sereno. A cidade treme.
Isso acontece muitas vezes na história humana. Os que assinam calamidades podem permanecer sentados, enquanto o mundo abaixo deles entra em pânico. Se Amã é apresentado como agagita, Mordecai é chamado de judeu da tribo de Benjamim. Esse detalhe também não deve passar despercebido. Saul, o rei que falhou com Agag, era benjamita. Agora outro benjamita está diante de outro Agag, por assim dizer. O livro de Esther cria uma espécie de reparação literária da história. O que um benjamita rei não completou em 1 Samuel, um benjamita exilado participa de derrotar, não por espada própria, mas por fidelidade, coragem e providência divina agindo através de Esther. A Bíblia aqui mostra gosto por essas simetrias discretas. Nada é forçado, mas o eco é audível para quem conhece a memória anterior. Também importa observar que Esther nunca menciona explicitamente o nome de Deus. Isso torna a atenção ainda mais peculiar. Em Êxodo 17, Moisés levanta as mãos. Em 1 Samuel 15, Samuel fala diretamente a palavra do Senhor. Em Esther, a atuação divina se move sem ser nomeada, por coincidências providenciais, atrasos decisivos, insônia real, banquetes calculados e coragem pessoal. O antigo conflito reaparece num livro onde Deus não fala em voz alta, e mesmo assim a reversão acontece. Isso amplia o tema da memória. A guerra contra Amalek, no sentido narrativo e teológico, não depende sempre do mesmo tipo de intervenção visível. Quando Ramá prepara a destruição dos judeus, o perigo não é local, é quase total. Se o decreto se cumprisse, a comunidade judaica espalhada pelo império sofria golpe devastador. Para um leitor que enxerga a linha maior da Bíblia, o risco é imenso. O povo da promessa, já fragilizado pelo exílio e pela dispersão, encara novamente a possibilidade de ser cortado por um inimigo decidido a usar a estrutura do mundo para fazê-lo desaparecer. É por isso que a memória de Saul retorna com tanta força. O que foi poupado no passado reaparece não como detalhe folclórico, mas como ameaça histórica de grandes proporções. Esther e Mordecai, porém, entram nessa brecha com Corá e Hara. O livro não apresenta heroísmo simplório. Mostra medo, cálculo, espera, jejum, risco real. Esther sabe que aproximar-se do rei sem convocação pode custar-lhe a vida. Mordecai se recusa a tratar o perigo como mera política de palácio. Ambos agem com lucidez. E quando Ramá cai, o nome Agagita cai com ele dentro da lógica do livro. O eco de Agag não some porque alguém gritou mais alto, mas porque a providência de Deus, ainda que sem voz audível, sustentou a fidelidade dos seus em terra estrangeira. Se 1 Samuel 15 expõe a falha de um rei diante da palavra, Esther expõe a preservação de um povo dentro do silêncio de Deus. Os dois livros se respondem à distância. Entre Gilgal e Suzã há séculos, impérios e formas distintas de ameaça. Mas a memória continua e o leitor começa a perceber que a história de Amalek não trata apenas do passado de Israel. Trata da recorrência de uma hostilidade que muda de roupa e de método, mas não de coração. Capítulo 9. O peso do texto mais difícil. Chegamos agora ao ponto em que nenhuma leitura responsável deveria fingir facilidade. 1 Samuel 15 é um texto moralmente pesado. A ordem de destruir Amalek, incluindo homens, mulheres, crianças e rebanhos, fere a consciência moderna e também já causava desconforto em leitores antigos. Não convém correr por cima disso com frases rápidas. Tampouco convém usar o incômodo para esvaziar o texto até ele não dizer mais nada. A tarefa honesta é permanecer diante da passagem tempo suficiente para reconhecer o choque, o contexto e os limites do nosso próprio julgamento apressado. Uma primeira observação é textual e canônica. A ordem dada a Saul não aparece como capricho isolado. Ela vem amarrada a uma memória anterior de agressão persistente, registrada em Êxodo e Deuteronômio, e a uma série de conflitos posteriores. Dentro da narrativa bíblica, Amalek já foi definido como inimigo recorrente que ataca os fracos, não teme a Deus e permanece hostil ao longo de gerações. Isso não elimina a dificuldade ética, mas impede que a ordem seja tratada como explosão arbitrária sem contexto narrativo. O texto quer ser lido como juízo histórico acumulado, não como violência gratuita. Uma segunda observação é que o vocabulário de 1 Samuel 15 pertence ao universo do Éden, a devoção à destruição, prática presente em certas guerras do Antigo Testamento. Esse universo é estranho ao leitor contemporâneo e não deve ser romantizado. Alguns estudiosos entendem que essa linguagem faz parte da retórica de guerra do Antigo Oriente Próximo, com fórmulas totais que nem sempre funcionam como descrição estatística absoluta. Outros insistem que dentro do texto, a ordem pretende ser tomada em seu peso máximo. A discussão permanece aberta.
O importante é não usar a palavra técnica para anestesiar o problema, como se um termo hebraico resolvesse automaticamente a dor moral do capítulo. Não resolve. Há também uma tensão teológica real entre a severidade deste texto e outras vozes bíblicas que ressaltam a paciência, a misericórdia e o desejo divino de que o perverso se converta. A Bíblia não nos dá um sistema liso sem fricções. Ela fala de julgamento e compaixão, de paciência longa e hora de acerto, de misericórdia oferecida e limite alcançado. Alguns leitores veem em Amaleque um caso extremo dentro da história da aliança, ligado à preservação de Israel num momento específico. Outros entendem que o episódio deve ser lido, sobretudo dentro de seu mundo antigo, sem ser transportado diretamente para a ética política de qualquer época posterior. Essa segunda cautela é decisiva. O texto não autoriza comunidades modernas a transformar Amaleque num rótulo para inimigos atuais e, a partir daí, justificarem violência. Quando isso acontece, a escritura é arrancada do seu contexto e usada para alimentar a própria brutalidade que deveria denunciar. Além disso, a própria tradição judaica posterior debateu profundamente o significado de Amaleque. Em muitos contextos, o nome passou a designar não apenas um povo histórico, mas um princípio de hostilidade radical contra o povo de Deus, uma memória moral da crueldade organizada. No cristianismo, frequentemente Amaleque foi lido de forma tipológica, como figura do pecado, da carne ou das forças que atacam o crente quando ele está cansado. Essas leituras espirituais podem iluminar certos aspectos da experiência religiosa, desde que não apaguem o fato de que o texto original fala de história, guerra e juízo concreto. Reduzir tudo a metáfora seria fugir do pé da página. Tratar tudo apenas como manual literal atemporal seria distorcê-la de outro modo. Talvez a pergunta mais honesta não seja: como tornar este capítulo confortável? Ele não foi escrito para ser confortável. A pergunta talvez seja: o que o texto insiste em mostrar mesmo dentro de sua dureza? E uma resposta forte seria esta: Deus leva a sério a violência contra os indefesos, e o povo de Deus não tem o direito de remendar sua palavra em nome de fins religiosos ou políticos. O capítulo também revela quão facilmente o coração humano tenta escapar do absoluto da obediência, quando este absoluto fere seus cálculos, seu gosto pelo controle e seu desejo de parecer piedoso sem abrir mão do proveito. Há ainda a questão de Haman. Se Agagita em Esta for lido como eco deliberado de Agag, então o livro de Esta transforma a memória de Amaleque em advertência narrativa. O inimigo não desaparece apenas porque a geração atual gostaria de encerrar o assunto. O mal não resolvido em certos casos retorna em outra escala. Essa leitura não depende de provar cada elo genealógico com certeza documental. Depende de perceber como a Bíblia trabalha com memória literária. E nesse ponto, Éster é magistral. O passado não é reproduzido de forma mecânica, ele ressurge transfigurado. Se existe, portanto, uma reverência adequada diante de 1 Samuel 15, ela inclui recusar dois extremos. De um lado, o extremo da superficialidade religiosa, que lê o texto sem tremor, como se a mãe-massa não exigisse lágrimas nem prudência. De outro, o extremo da fuga seletiva, que descarta o capítulo rapidamente porque ele não se encaixa nos nossos esquemas, e assim perde a chance de ser julgado pela própria Escritura naquilo que ela expõe sobre nós. A Bíblia não nos oferece um Deus domesticado para caber sempre nas nossas expectativas morais instantâneas. Também não nos autoriza a usar esse fato como desculpa para a crueldade. Ela nos deixa de pé, desconfortáveis, diante de uma santidade que julga o mal, de uma história em que a memória pesa e de uma palavra que não aceita ser aparada pelo governante de turno. Isso exige maturidade espiritual e intelectual, exige lentidão, exige aceitar que algumas passagens não serão resolvidas com slogans. E talvez seja justamente por isso que a história de Saul continua tão útil. Porque, ao invés de suportar a palavra em toda a sua dureza, ele a redesenhou para caber no que considerava manejável. O primeiro homem a tentar tornar esse texto mais aceitável foi o próprio rei que o desobedeceu. Capítulo 10. O que não pode ser poupado no fim. A história de Amaleque não sobrevive na Bíblia apenas para nos falar de um inimigo antigo. Ela sobrevive para nos ensinar a reconhecer uma tentação constante, a vontade de conservar precisamente aquilo que Deus mandou entregar. Saul não preservou Agag por desconhecimento. Preservou porque Agag ainda parecia útil. O melhor do rebanho também parecia útil. E aquilo que parece útil demais para ser abandonado costuma ser justamente o ponto em que a obediência começa a sangrar.
Nem sempre o que poupamos é grande aos olhos dos outros. Às vezes é uma pequena ambição, um orgulho protegido, uma imagem pública, um ressentimento antigo, uma prática que nos favorece, um hábito secreto que ainda balança a cabeça dentro de nós como se tivesse direito de ficar. A força duradoura desta narrativa está no fato de que ela não termina em moralismo genérico. Ela nos deixa com imagens concretas. Um povo atacando os cansados no deserto. Um memorial escrito para que a violência não seja tratada como poeira passageira. Um rei erguendo um monumento para si antes de encarar o profeta. O som de ovelhas denunciando a maquiagem religiosa da desobediência. Um outro rei, David, alimentando o homem abandonado e dando parte aos exaustos. Uma rainha júdia no Império Persa arriscando a vida diante da repetição de uma velha hostilidade. Cada uma dessas cenas diz algo diferente, mas todas convergem para um mesmo centro. Deus não lida com o mal da forma leve com que nós o administramos. Também é notável que a Escritura não preserva Saul principalmente como o homem que venceu batalhas, e sim como o homem que não conseguiu permanecer inteiro diante da voz de Deus. Essa é a tragédia mais funda do capítulo. Saul queria resultados, honra e culto. Recebeu, parecer obediente. Torce exemplo do contrário, e de certa forma, sua queda começou no instante em que se convenceu de que podia servir a Deus sem abrir mão do direito de decidir quais partes da ordem mereciam cumprimento integral. Há quem leia essa história e pense primeiro em monstros distantes, em tiranos óbvios, em inimigos externos cujo mal é fácil de nomear. A Bíblia permite esse olhar até certo ponto. Amalek, de fato, é apresentado como força brutal e hostil. Hamã, de fato, se torna figura de ódio genocida. Mas a mesma Bíblia não deixa o leitor confortável do lado de fora da acusação, porque então mostra Saul, mostra o rei, mostra o homem religioso, mostra alguém que conhece a palavra, participa do culto, fala em nome do Senhor e ainda assim conserva dentro da própria vida um espaço onde a obediência entra apenas até onde ele tolera. Essa é a parte mais próxima de nós. Se cuidadosa narrativa bíblica ainda tiver valor para você, sua presença aqui ajuda a sustentar esse trabalho e a orientar os próximos temas que vamos abrir com a mesma atenção. Talvez por isso o legado desta história não deva ser resumido numa frase agressiva sobre inimigos, mas numa pergunta silenciosa sobre fidelidade. O que estamos deixando vivo porque ainda parece belo, lucrativo, justificável ou até espiritualmente útil? O que recebe o nome de prudência quando na verdade é recusa? O que continua fazendo barulho no fundo da alma como aquelas ovelhas em Gilgal, provando que houve um ponto em que a palavra foi recortada para acomodar o desejo? Não são perguntas confortáveis. Ainda bem, textos como este não foram dados para lisonjear a consciência. Há algo mais. A Bíblia não diz apenas que Saul falhou. Diz que Samuel chorou por Saul. Isso importa muito. O julgamento não é retratado com prazer frio. A dor nele, a tristeza no profeta, a luta por um rei que poderia ter sido diferente. Esse detalhe impede que transformemos a severidade do texto em um espetáculo moral contra os outros. Quando a palavra de Deus expõe alguém, a resposta mais santa nem sempre é satisfação. Muitas vezes é pesar. Samuel executa Agag, mas também lamenta Saul. Justiça e lágrimas aparecem juntas. Essa combinação é rara no coração humano, e justamente por isso é preciosa. Ao olhar para toda a linha bíblica, de Êxodo a esta, percebe-se que Amalek é mais do que um nome de guerra. É a lembrança de uma crueldade que persegue o fraco, retorna ao longo do tempo e desafia o povo de Deus a não confundir memória com vingança, nem misericórdia com concessão ao mal. É também a moldura de uma pergunta sobre governo, porque Saul e David são lidos à luz desse, e é por fim uma janela para perceber como Deus preserva seu povo não apenas em batalhas abertas, mas também em desertos, colheitas arruinadas, cidades queimadas e cortes estrangeiras. Não sabemos tudo. O texto deixa espaços. Não recebemos todas as explicações históricas que talvez quiséssemos, nem todas as reconciliações morais que talvez exigíssemos para nos sentirmos tranquilos. Mas recebemos o suficiente para entender o essencial. A violência contra os vulneráveis importa diante de Deus. A memória do mal não deve ser tratada com leveza. A obediência parcial não é integridade. E aquilo que um líder poupa por vaidade, cálculo ou medo pode voltar, muito tempo depois, em forma ampliada. Por isso o capítulo não termina realmente com Samuel em Gilgal, nem com Ramã caído em Suzã. Ele continua onde a palavra de Deus encontra pessoas que desejam parecer fiéis sem entregar tudo. Continua onde a utilidade pesa mais que a verdade.
Continua onde um coração religioso acha possível manter o troféu e ainda assim apresentar o rebanho no altar. E continua, sobretudo, onde alguém decide finalmente parar de explicar o que poupou e começar a ouvir. Esse talvez seja o custo real da história. Não apenas encarar a dureza de Amalek, mas aceitar a dureza ainda mais íntima da pergunta que recai sobre Saul e depois dele sobre nós. O que deve morrer para que a fidelidade viva? O texto não entrega a resposta em forma de slogan. Ele a entrega em forma de silêncio depois do balido, quando já não há desculpa suficiente para encobrir o que foi guardado.